saíram as imagens e os textos traduzidos do capítulo 1113 de One Piece. E lógico que eu estou aqui para narrá-los para vocês. E a propósito, se você quer encontrar esse capítulo para ver como é que ele ficou, é só entrar em nosso grupo do WhatsApp, que por lá a galera sempre sabe onde achar. Eu tô deixando o link aí na descrição, caso você tenha interesse. Dito isso, agora vem com o pai e bora para o vídeo. O título do capítulo 1113 de One Piece é Impasse. Parece que esse título está fazendo alguma referência ao empate no xadrez. Eu digo isso porque na capa colorida dessa semana está escrito: o rei é uma peça que luta. Robin está jogando xadrez e todas as peças de xadrez no tabuleiro são o resto da tripulação dos Chapéus de Palha. Chopper representa os peões. Podemos ver 7 formas diferentes de Chopper. Frank e Jinbei representam as torres. Frank está usando uma torre personalizada e Jinbei está vestindo a armadura de cavaleiro e está no topo de uma torre. Zoro e Sanji representam os cavalos. Ambos andam a cavalo e usam armaduras de cavaleiro. Brook e Usopp representam os bispos. Brook é um mago e Usopp um arqueiro. Nami representa a rainha. Ela está sentada em um trono com uma coroa em sua cabeça. Já Luffy representa o rei. Ele está usando o Gear 50 e Robin está segurando Luffy para movê-lo. O capítulo começa na página 3, onde vemos a nota inicial do narrador que diz assim: o que o melhor cérebro do mundo está pensando? Ainda nesse começo vemos o Gorosei Marris observando o que descobriu dentro do quarto de Punk Records. Ele então diz: o maior cérebro do mundo, Punk Records. A transmissão de Vegapunk continua e o doutor diz: já que o café não vai esfriar e temos pouco tempo. Ele então pergunta: o caracol de Video Transponder já está pronto? Shaq então responde: desde 30 segundos atrás. Pitágoras diz: ser transmitido e visto em todo mundo me deixa um pouco tímido. A cena volta para Marris e ele então diz: este é o verdadeiro você? Nas páginas 4 e 5, ainda em Punk Records, há um tanque gigante com a cabeça cortada de Vegapunk diante do Gorosei. Vemos Marris voltando a falar: então essa coisa ainda está viva mesmo depois de você morrer? O que é a morte exatamente? Onde seus pensamentos habitam agora? É você, Vegapunk? Nessa parte aqui temos um ponto bastante interessante. Reparem bem, se o cérebro de Vegapunk continuar vivo, mesmo que o seu corpo venha morrer, isso significa que se alguém no futuro criar um clone seu, ele poderia voltar à vida, digamos assim, com todas as suas memórias. Agora resta saber, se o corpo de Vegapunk morrer, será que a sua Akuma no Mi desaparece ou continua intacta? Afinal de contas, o seu cérebro continuará vivo. Na transmissão, Vegapunk diz: este vídeo em breve conectará o mundo todo, seja por saberem disso ou pelo inconveniente de saberem. Vemos então a reação do resto do mundo. Em East Blue, na Vila Syrup, cidade natal de Usopp, vemos as crianças, Niji, Piman e Tama Niji falando: o quê? Se a casa de Kaia não tem, então ninguém na vila tem. Junto com eles se encontram Kaia e o mordomo Mary. Mary então diz: o caracol transponder de vídeo é bem grande, sabia? Na página 6 a conversa deles continua. Vemos Kaia falando: o Dr. Vegapunk também é uma figura bem conhecida no mundo da ciência médica. Piman então diz: eu pensei nisso. E Nijin responde: mentiroso, não tem como você saber disso. Tama Niji então diz: Piman, Nijin, façam suas pesquisas, estamos falando do Dr. Vegapunk aqui. Em outro local também podemos ver o comunicado da Marinha que diz: a transmissão vai começar em breve. A cena muda de lugar novamente e podemos ver que Crocus e Labon estão ouvindo a mensagem de Vegapunk. E nessa parte aqui temos um outro ponto bastante legal. Afinal de contas, agora fica claro que Labon já sabe a respeito de Brook. Então, com certeza, ele vai ficar esperando por sua volta. A cena muda para o reino futuro Baltimore, cidade natal de Vegapunk. Vemos uma criança dizendo: essa pessoa nasceu aqui? E um adulto responde: sim, de fato, ele é orgulho de Baltimore. A criança então pergunta: ah, foi por causa do pesadelo de Baltimore? E um adulto responde: não, aquele era Frank, que agora se tornou um navio.
Nesse caso aqui, o adulto está se referindo ao cartaz de procurado de Frank. Afinal de contas, mudaram a sua foto e colocaram uma foto do navio Sunny no lugar da foto dele. Na página 7 vemos o reino de Torino, local onde aconteceu o treinamento de Chopper. Um morador então diz: Udo, essa ilha é onde o Tanuki está agora, não? Outro morador então responde: Sim, Do, Vegapunk pode ser o pai da ciência moderna, mas sua habilidade científica tem sido usada para produzir incontáveis armas. A cena muda para o Novo Mundo, onde vemos a ilha pirata Hashinozu. Os piratas estão fazendo uma grande algazarra, e um pirata figurante diz: Fiquem quietos vocês, seus malditos bastardos! Aquele cara do Vegapunk está prestes a dizer alguma coisa. Um outro pirata então diz: Quem diabos é esse? A propósito, não pense que eu vou deixar escapar por me xingar. Reparem que nessa cena não vimos nem Barba Negra, nem nenhum de seus comandantes aparecendo. E como essa mensagem de Vegapunk é muito importante, então com certeza eles tinham que estar por ali para escutá-la. Isso me fez ficar pensando, será que Barba Negra não está em Hashinozu junto com os seus comandantes? Será que ele foi barganhar pela vida de Garp? Eu fiquei muito curioso para saber o que é que vem por aí. Em outro local, no Novo Mundo, vemos a transmissão enquanto várias pessoas assistem. Vegapunk então diz: Vocês conseguem ouvir a minha voz? Hein? Hein? Na página 8, Vegapunk continua falando: Aqui é o Vegapunk no ar. Mundo, no ar, mundo. Vemos então o Gorosei mais pisando no Caracol Transponder, assim o destruindo, mas aquele era um falso, era apenas uma isca. Mas então diz: Apenas um Caracol Transponder normal, escondê-lo não foi o suficiente? Você ainda nos enganou, como ousa, Vegapunk? Ele então entra em sua forma híbrida e sai voando, pois dessa vez ele não tem ideia de onde poderá estar a fonte de transmissão da mensagem de Vegapunk. Enquanto isso, vemos o doutor dizendo: Olá, mundo, no ar, mundo. Shaka então fala: Estela, esse é um cabo de transmissão unilateral. Vegapunk então responde: Eu já sei disso. Bem, então mais uma vez, a transmissão vai começar a partir de agora. Na página 9, os cidadãos que estão assistindo a transmissão começam a falar: Oh, vai logo, vai logo. Outro diz: A aula está prestes a começar. Uma criança então fala: O que é? E a mãe responde: Volte a dormir. Uma pessoa famosa está prestes a fazer um discurso. Nesse momento, Marris começa a se comunicar com outros Gorosei. Um dos 5 anciões diz: Não está parando, Marris. E Marris responde: Minha culpa. Vegapunk estava... Antes que ele termine a sua frase, ele é interrompido por outro Gorosei que diz: Ele estava tomando precauções inimagináveis para garantir que essa transmissão não fosse ser interrompida. Não sabemos o que ele sabe, nem o que está prestes a dizer ao mundo, mas York disse que ele herdou a pesquisa de Ohara. Na página 10, os Gorosei continuam falando: Então isso significa que não será do mesmo jeito que naquela época com Clover. Você pretende vingar Ohara, Vegapunk? Enquanto o Gorosei Vinasujuro recebia a notícia de que ainda não haviam encontrado a origem da mensagem de Vegapunk, Sanji chega ao local carregando o corpo do doutor em seus braços. Nesse momento podemos ver que o Gorosei careca tinha acabado de interceptar Bonnie e seu grupo. Sanji então diz: Eu consigo ouvir, Bonnie-chan está pedindo minha ajuda. Na página 11, Sanji vê o Gorosei Vinasujuro em sua forma híbrida e diz: Quem diabos é esse aí? Podemos ver Vinasujuro falando: Jerry Lee Bonnie, eu não vou entregar o poder militar da marinha pra você. Frank então grita: Ei, saia da frente, Bonnie! Sanji diz: Espere! Se afaste do caminho, Frank! Aquele que será o favorito da Bonnie-chan sou eu! Sanji então acerta um chute no rosto de Vinasujuro enquanto ele diz: Não espere simpatia por idosos de mim. É assim que piratas lutam. Vale ressaltar aqui, galera, que Sanji chegou a fazer o Gorosei sangrar e gritar. Tudo isso na sua forma base, sem exoesqueleto, sem super força, sem super velocidade, sem regeneração, sem haki e sem nem mesmo usar as chamas azuis. Tanto é que podemos ver que as sobrancelhas de Sanji não mudaram de formato quando ele atacou o Gorosei Vinasujuro.
Ou seja, por mais que eu acredite que Zoro vai ser quem vai lutar com o Gorosei careca, ainda assim, Sanji mostrou que ele ficou muito, mas muito poderoso depois que ele saiu de Wano. Na página 12, Vinasujuro se transforma em sua forma animal e morde Sanji. Sanji grita de dor, enquanto Bonnie grita pelo nome dele. O gigante Kashi, que está por perto, vê a cena e diz: "Que diabos é aquilo?" A transmissão de Vegapunk continua e vemos ele dizendo: "Eu cometi 2 pecados." A cena volta para Kashi, que diz: "Vamos segurá-lo, Oimo." E Oimo responde: "Certo, Kashi." Na página 13 vemos Atlas apenas falando o nome de Vegapunk. Kashi e Oimo seguram o Gorosei Vinasujuro e Bonnie aproveita para atacá-lo usando um golpe chamado Futuro Distorcido, um futuro em que ela fica um gigante. Bonnie se transforma em um gigante e pula na direção do Gorosei. Os marinheiros, ao verem Bonnie daquela forma, começam a gritar assustados, enquanto dizem: "O que é isso? É a Jerry Bonnie!" Essa cena ficou muito interessante, porque ficou parecendo que Bonnie conseguiu ficar até mesmo maior do que os gigantes Kashi e Oimo. Na transmissão, Vegapunk está falando: "Consequentemente, esta transmissão de vídeo está programada para começar quando eu for capturado ou quando o meu coração parar." Na página 14, enquanto Atlas carrega o corpo de Vegapunk, novamente vemos a reação das pessoas no mundo todo. No arquipélago de Sabaldi, os cidadãos que estão vendo a mensagem falam: "Espera, então isso significa que Vegapunk já está morto?" Vemos Duval dizendo: Ei, espera aí, ele não era um dos reféns do Chapéu de Palha, de acordo com as notícias informadas pela manhã?" Na base da Germa, Caesar está chorando enquanto fala: "Churururu, eu não acredito nisso, seu bastardo, justo quando estamos prestes a te derrubar." Na sede do jornal, Morgan está muito irritado e ele diz: Ei, agora isso é uma encrenca. Esse tipo de transmissão vai acabar com o negócio dos jornais." Na transmissão, Vegapunk diz: "Mas eu quero que todos vocês ouçam e entendam. Quem quer que me condene, eu não os classificarei como malvados." Na página 15 ele continua falando: "Eu não vou discutir o que é bom e o que é mal. Eu não entendo muito sobre ele para fazer isso." Vemos Saturno chegando diante do grupo de Nami enquanto ele fala: "Vegapunk, saia do meu caminho. Eu não tenho tempo para me envolver com todos vocês." Nico Robin ouve a voz dele e fala: "Essa voz?" Vemos um pequeno flashback de Robin do dia do incidente de Ohara, onde ela escutou Saturno dizendo a frase: "Entendo. Essa é uma teoria bem ousada." A cena volta para o presente e Saturno fala: "Nico Robin? A mulher que a Kainu falhou em apagar. Que homem estúpido." Robin então diz: "Ele é um dos 5 anciões." Na página 16 e 17 vemos Nami falando: "O quê? Protejam a Robin! Protejam-na a qualquer custo!" Brook corta a perna do velho enquanto Sop atira explosivos nele, e Chopper usa o Point Guard para protegê-los. Saturno então diz: "Saiam do meu caminho, insetos." Como eu já tinha dito na narração do capítulo passado, Zoro e Jinbei nesse momento estão indo para esse local onde Nami se encontra. Então eu acredito que provavelmente vai ser um deles que vai enfrentar o Gorosei Saturno, ou quem sabe os dois. Ou então pode ser que eles tenham se separado e só tá indo apenas um deles dois para lá. Além disso, será que Saturno vai conseguir usar aquele poder no qual ele paralisava os outros personagens, como ele já tinha paralisado o Sanji, Frank, o Vegapunk? Então eu quero saber como vai ser se desenrolar e se ele vai conseguir paralisar Jinbei e Zoro também. A mensagem de Vegapunk volta a ser transmitida com ele dizendo: "O que estou prestes a lhes contar agora será quase inacreditável. Vocês podem até rir de mim." O Gorosei mais fala: "Não adianta, há muitas respostas de transponders dentro do laboratório, não tem um sinal único." Vemos York aparecendo também falando para si mesma: Pense, a chance de se tornar um dragão celestial está escapando. Eu também sou uma Vegapunk. Se fosse eu, onde eu esconderia isso?" Vegapunk na transmissão volta a falar: "Mas todos têm o direito de saber disso."
Nas páginas 18 e 19, os Gorosei estão conversando entre eles, e Marris diz: "E se detonarmos a Fábio Phase?" Saturno então responde: "Não, deixando isso de lado, o fato de que explodiria os navios de guerra e os fuzileiros navais ao redor da ilha." O Arcuri interrompe dizendo: "Ninguém poderá produzir a Mother Flame nunca mais." Depois disso, vemos Vegapunk dizer a sua última mensagem do capítulo. Ele então fala: "De acordo com o que eu concluí, este mundo vai afundar no mar." Após Vegapunk terminar a sua frase, vemos o último painel do capítulo, em que aparece uma imagem do fundo do mar, onde algumas sereias nadam com peixes e baleias. Na nota final do narrador podemos ver escrito: "Um futuro chocante é anunciado. Fim do capítulo, pausa na próxima semana." Nesse final aqui fica mais do que claro que o principal objetivo dos Gorosei é obter Mother Flame. Tanto é que eles não querem destruir Lab Phase justamente para não perder a oportunidade de conseguir esse objeto, essa arma, esse combustível ou algo do tipo que a gente nem sabe o que é ainda. Outro ponto interessante é, como o Vegapunk deixou claro que o mundo de One Piece vai afundar no mar, provavelmente isso aí deve estar relacionado com Mother Flame também. Tanto é que quando vimos Imusama usando para destruir o reino de Lulusia, pode reparar que teve enchente em todas as regiões do mundo todo. Ou seja, de alguma forma, Imusama quer inundar o mundo de One Piece. Eu já tô com algumas ideias aqui na cabeça muito legais, já até comecei a preparar um roteiro desde quando saiu os primeiros spoilers, então no meio da semana que vem eu vou estar tentando trazer um vídeo mais legal aqui para vocês, pra gente resenhar e debater um pouco mais a respeito disso. Além disso, se você já tem alguma teoria a respeito desse assunto, deixa aí nos comentários, que quem sabe se ela for muito boa, eu não acabo trazendo aqui no vídeo também, pra gente resenhar um pouco mais. Dito isso, galera, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou parar por aqui. Então, por enquanto, isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.